E eu quero já começar esse nosso papo, essa nossa conversa a respeito da inteligência artificial e a sua regulação ou regulamentação, assunto que, vez ou outra, está voltando à tona. Solano de Camargo, explica pra gente do que se trata a inteligência artificial e por que é que ela deveria ou não ser regulamentada. Muito obrigado, Cuba. Na verdade, a inteligência artificial é uma tecnologia que não é nova. Ela existe desde os anos 50, as primeiras experiências de Alan Turing. O que acontece é que, recentemente, com o advento da IA generativa, o ChatGPT, que virou gênero, virou um item que todo mundo conhece, está na boca do povo, surgiu, assustou a humanidade e, basicamente, todos os consumidores finais nós estamos podendo usar no dia a dia. E aí, na carona, veio o deepfake, veio a possibilidade de crimes digitais novos, os estelionatos. Então, surge aquela necessidade de se precaver como proteger os dados das pessoas, como se proteger dos novos golpes digitais, e principalmente como manter a inovação, o empreendedorismo, como é que o Brasil se situa nessa situação em que os Estados Unidos e a China têm a preeminência do mercado. Então é importante a gente ter um marco regulatório que permita não só a liberdade de expressão, mas a proteção dos consumidores. E você, Luiz Augusto Durso, qual a sua avaliação a respeito dessa necessidade de regulamentação? Porque, vez ou outra, a gente vê alguém também falando de que não é preciso regulamentar. O que acontece hoje no universo digital é o que acontecia antigamente na praça pública. E a lei já tem os seus mecanismos suficientes para tratar de todos esses ilícitos, sejam ilícitos administrativos, ilícitos civis, ilícitos eleitorais, ilícitos criminais. Fala pra gente, Guto. Em primeiro lugar, agradecer. Mais uma vez voltar a esse programa maravilhoso com você, nos recebendo também, figuras também que eu admiro muito aqui participando dessa mesa, para falar de temas tão importantes, porque o Solano bem lembrou, a inteligência artificial não é nova, realmente não é, mas a evolução tecnológica permite um uso hoje muito perigoso. Sem dúvida nenhuma, eu penso e concordo com o colega, eu acho que talvez seja unânime a resposta aqui, que a regulamentação é necessária. E não sou só eu que digo isso, a gente pode pegar a fala do próprio fundador da OpenAI, que foi um dos idealizadores do ChatGPT, e ele assim que lançou a Sora, o ChatGPT disse: regulamenta imediatamente essa tecnologia no Congresso americano. Então, é necessária a regulamentação, não porque hoje nós já temos diversos ilícitos previstos que podem, de alguma forma, serem cometidos por uma inteligência artificial ou pelo uso dela, mas porque a sua utilização de maneira totalmente indiscriminada ou não controlada é perigoso. Eu vejo até que algumas tecnologias não devem hoje nem estar disponíveis para qualquer um, porque é uma ameaça muito grande a todos nós, ao usuário, à própria realidade das coisas. A inteligência artificial, algumas pesquisas apontam que daqui a alguns anos, mais de 80% do conteúdo que nós iremos ver nas redes sociais serão conteúdos falsos produzidos por inteligências artificiais, e a gente nem vai se importar a saber o que é real, o que não é, o que parece ser verdadeiro, o que não parece. Então eu penso que uma regulamentação, ela permite o avanço da tecnologia, a inovação, mas ela traz segurança jurídica e também segurança para o usuário. Você bem disse, talvez ela poderia seguir sem muitas regras, mas aí para quem gosta de viver no faroeste funcionaria bem. Para quem gosta de viver numa sociedade moderna, que tem regulamentação, praticamente tudo, você sai na rua, tem alguma regra para as coisas funcionarem, eu vejo que é a mesma aplicação para a inteligência artificial. Ô José Milagre, você acha que falta conhecimento ainda da população em geral a respeito do poder de uma inteligência artificial? Porque a palavra, o termo é muito conhecido, está todo dia na mídia, as pessoas estão falando sobre inteligência artificial, mas imagino que na proporção, a grande parte dos brasileiros, quando tem contato com inteligência artificial, a maioria está ainda ali na superfície do que é mais conhecido, do ChatGPT, por exemplo, mas existem outros mecanismos de inteligência artificial poderosíssimos que talvez ainda não estejam no conhecimento público. Talvez por isso a necessidade de uma regulamentação que abrangeria todas essas outras alternativas de inteligência artificial? Sem dúvida. Primeiramente, agradecer pelo convite, essa mesa seleta, a gente poder compartilhar esse tema que é imprescindível para a sociedade, poder esclarecer muitos temas. E eu já peguei aqui trechos na fala do Solano e do Durso que são muito interessantes e já respondendo ao seu questionamento. Quando se fala em IA, e há um consenso nosso aqui que a IA não é algo novo, isso é uma realidade. Lá fora se fala muito em redes neurais, não se fala em IA. A inteligência artificial seria mais uma das aplicações
das redes neurais. E um dos vieses e uma das preocupações que nós trazemos é justamente essa, que é a inclusão social, que é a questão ética, com o uso da IA. Antigamente, para que a gente pudesse operar computadores e atividades intelectuais, nós tínhamos que desenvolver programação, escrever códigos. Era como, mais ou menos, fazendo uma analogia grosseira aqui, você tinha que ser mecânico para poder dirigir um carro. E essas questões, elas estão evoluindo hoje, né? Então, hoje, a cada dia mais, nós temos IAs em menor nível, como, por exemplo, o Netflix, que faz uma seleção para você de um vídeo ou algo com base nas suas preferências. A partir do momento em que eu tenho uma evolução para uma IA generativa, em que acrescenta algo que é fundamental, que é linguagem natural, a gente quebra todas essas barreiras. Então, nós temos mais pessoas com acesso, possibilidade de você interagir com a máquina, com a inteligência artificial, como se fosse um conversador humano, e isso gera várias discussões, várias implicações, dentre elas dados. Quando eu falo em redes neurais, é importante destacar que o combustível da inteligência artificial são os dados. E se os dados são errados? Como nós vamos destreinar isso? Nós tivemos um exemplo de uma rede social que o Twitter implementou, de uma IA que ficou alguns dias no Twitter em 2016 e ela teve que sair rapidamente, porque ela começou a gerar preconceito, nazismo, sexismo, porque ela aprendeu com dados errados. Então, essa é apenas uma das preocupações que a gente tem hoje em relação à regulamentação. Eu vejo com bons olhos, mas tem que saber, tem que ser uma regulamentação principiológica para que ela não se torne obsoleta. Ô, Laura, e a velocidade que isso avança também é surpreendente, né? Se a gente estivesse falando sobre aqui uma aula básica de inteligência artificial há um ano, naturalmente a gente já estaria bem atrasado, bem defasado, né? Em meses a gente tem, assim, avanços consideráveis. Como é que você vê essa revolução tão grande da inteligência artificial? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro quero estar aqui, agradecer o convite, uma alegria enorme participar desse programa com um tema tão incrível para todos nós e com esses companheiros de mesa. Então, uma honra enorme estar aqui. E, sem dúvida, é um ponto muito relevante esse, né? Para que a gente tenha noção, por exemplo, o projeto de lei que está hoje tramitando lá em Brasília, ele foi, semana passada, adiado pela 3ª vez a votação. Então, isso mostra como é um assunto extremamente delicado, não é algo que a gente pode fazer do dia para a noite, que simplesmente, vamos fazer esse texto aqui e aprovar, não tem como. É algo que tem que ser extremamente estudado, delineado. Tivemos alteração na própria semana da votação no texto. Mas foi um texto que foi muito bem pensado, muito bem elaborado. Porém, como estamos aqui dizendo, né, a inteligência artificial e como toda a tecnologia e o mundo digital, ele é muito dinâmico. Então, se pensássemos, se ele tivesse sido aprovado na primeira vez que ele foi proposto lá atrás, esse PL, não tínhamos ainda a inteligência artificial generativa, o mundo não conhecia. Então, assim, de uma semana para outra surgiu o ChatGPT, que transformou todo o contexto e fez também um projeto de lei, todas as normas terem que se alterar para acompanhar isso. Então, é muito dinâmico e temos que lembrar que estamos aqui falando de um ChatGPT que a gente coloca ali um texto e tal, mas o quanto isso pode influenciar em nossas vidas é algo muito grande. E lembrando também que nós temos ainda na sociedade pessoas que não têm acesso à internet. Excluídos digitais que hoje, né, estão excluídos do mundo, podemos dizer assim. Então, eu concordo com os meus colegas aqui de mesa que é um tema de extrema relevância, que ele precisa ser regulamentado para trazer balizas para como desenvolver isso da melhor forma. E de forma principiológica para justamente não trazer para não barrar o desenvolvimento, né? Porque, como eu disse, se tivesse sido aprovado o primeiro projeto que apresentaram, já não teríamos aí a generativa e já estaria atrasado. Então, é um tema extremamente dinâmico, né?